Bom, de acordo com o dicionário, a juventude é um período da vida entre a infância e a idade adulta. Quem dera fosse tão simples assim. Bom, vamos ver o que nossos jovens acham da sua juventude. A gente levava uma vida normal. A gente não estava nem aí com a guerra, sabe? A gente levava uma vida normal. Mamãe também sempre procurou andar, fazer tudo certinho, né? Porque ela era italiana. Então mamãe procurou sempre fazer tudo certinho, não deixava a gente fazer nada que comprometesse, né? Eu veio a notícia que terminou a guerra, eu morava em São Caetano, e eles fizeram fizeram um baile maravilhoso para comemorar. E eu fui nessa festa. O Brasil não sofreu muito durante a guerra, mas comemorou do mesmo jeito, gerando um ambiente mais otimista para as próximas gerações. A minha adolescência foi legal, eu tinha uma mesa de ping-pong que eu passava horas e horas jogando ping-pong, e na mesa de ping-pong eu comprava folhas de desenho a zero e ficava desenhando, fazia prédios em perspectiva e tal. Então, a minha infância, no quintal eu tinha 2 tabelas, apesar de ser uma casa pequena, eu tinha 2 tabelas de basquete, então era ir para a escola, jogar basquete, jogar ping-pong e desenhar. E foi essa brincadeira de desenhar que acabou puxando a minha profissão. Com 16 anos eu já estava na Editora Abril, com uma pastinha de desenho procurando emprego. Gerson não sofreu muito com a ditadura, mas muitos jovens de sua época lutaram pela liberdade e acabaram sofrendo a opressão da ditadura. Bom, a gente tinha liberdade de fazer as coisas. Menor de idade podia comprar cigarro, menor de idade bebia bebida alcoólica, podia fazer o que quisesse. Não tinha esse negócio de ter que mostrar RG para comprar cigarro, não tinha esse negócio, tipo assim, de não poder entrar nos lugares, pelo menos lá onde eu morava, não tinha. A geração Y foi extremamente liberal, por causa dos direitos conquistados pelos seus pais. Um exemplo é esse aqui. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are more reasons. Alguns dos seus principais ídolos da época. Eu gostava do Clark Gable, Glenn Ford, Rita York, Ava Gardner. Olha, eu lembro que eu gostava muito de quadrinhos já, eu gostava muito do Karl Barks, que é o cara que desenha o Pato Donald. Na época da minha juventude tinha um tal de... naquela época já tinha... Foi na época que apareceu o rock, então eram os cantores de rock, era o Ozzy Osbourne do Black Sabbath, o Jimmy Page do LED, né? Então esses caras também eram os meus ídolos, né? Gostava de James Joplin, Jimi Hendrix, gostava de William Blake. Eu resolvi perguntar qual foi o marco do fim de suas juventudes. Você começou a trabalhar com 12 anos Na farmácia, trabalhei até 15, 16. Depois eu voltei a ficar com a mamãe. Foi quando eu fui trabalhar na Tabatinguera. Eu trabalhei até quando eu casei. Até 18 anos, e com 19 eu casei.
Ela se casou e 22 você teve sua primeira casa. 22 eu tive a minha primeira casa. E às 20... Eu acho que a partir do momento em que eu casei com 23 anos, a partir de então a gente se considera jovem, mas tem uma responsabilidade muito grande nas costas, né? De sustentar uma família. Aí logo depois a Liliane engravidou, veio o primeiro filho, tive que parar a faculdade. Então eu acredito que foi por aí. Mas se você for ver, a juventude nunca acaba, porque você não pode deixar ela morrer dentro de você, né? Senão você vira adulto e adulto é um saco. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu trabalhei no shopping e tornei uma pessoa mais responsável depois que eu fui mãe, depois que eu tive o Nicolas. E aí eu tinha uma responsabilidade, eu tinha alguém dependendo de mim. Então aos 22 anos para 23 eu tinha o Nicolas. E aí eu comecei a pensar um pouco mais nessa questão de ter alguém dependendo de mim. Podemos notar que, a passar das gerações, demora-se mais tempo para os jovens começarem a trabalhar. E qual seria a melhor forma de achar o diálogo entre as gerações? Bom, eu resolvi fazer uma pergunta. O que vocês achavam dos seus pais? A mamãe era fora de série, era uma pessoa que a gente nem sabe, até hoje a gente lembra nela, nem sabe o que pensar dela, viu? Porque ela criou a gente, que meu pai morreu, ela criou 8 filhos e nunca nós deixamos ela trabalhar. Minha mãe nunca trabalhou. Ela fazia assim alguma calça de homem, na máquina, né? Mas para conhecido. Bom, meu pai sempre foi um cara muito legal, né? Meu pai era daqueles que, se a gente falava que queria alguma coisa, mesmo se ele não pudesse, ele dava um jeito de conseguir. Então, eu tenho ele como uma referência. Ele era um cara assim extremamente honesto, sempre passou bons princípios, tudo, né? Então eu acho que o que eu sou, eu devo muito a ele e a minha mãe também, né? E a minha mãe também foi batalhadora e tal, foi uma mãezona. Eu achava dos meus pais que eles eram pessoas que não falavam, não conversavam sobre as coisas com a gente muito. Tinha um certo tabu quando o assunto era sexo, drogas, bebidas, tudo. Aí era extremamente repressor. Eu não podia nem sair na rua, eu não podia nem brincar de bola com menino, que menina não podia sair na rua, só menino podia sair na rua. Então desde a minha infância eu passei por muita repressão por ser menina. E aí depois que meus pais se separaram, eu tinha um pouco mais de liberdade porque eu não tinha pai em casa. E eu fiquei muito feliz que eles se separaram, porque eu podia sair na rua, porque antes eu não podia sair na rua, não podia ter amigos, não podia fazer nada. Meus pais são muito diferentes da nossa atualidade. Aonde vejo isso? Pois bem, meu pai quer que eu cresça 1,13, assim como ele. Começa no baixo, crescendo, né, por escada. Mas vemos, todos meus pais brigam muito, por pensamento diferente. Muitas coisas têm acontecido na minha vida por decorrência desse fato. Grandes pesquisadores notaram que a geração atual é a geração que mais contraria seus pais e bate de frente. Em comparação, as gerações passadas tinham muito respeito pelos seus pais. Mas chegando na Y, já começou a grande contrariação. Somos a geração Z. Porém, a nossa geração Z não tem muitas definições, porque é a geração atual. Só teremos definições quando a próxima geração chegar. Hoje eu gostaria
Gostaria que fossem com os meus filhos, né? Porque meus filhos nunca me deram trabalho nenhum. Eu não sei, eu acho que vocês nunca deixem, nunca percam a juventude, nunca percam a criança que tem dentro de você. Porque isso eu acho que é um grande conselho, viu? Porque a pessoa que perde a criança dentro deixa de ser feliz. Então, é isso aí. O recado que eu deixo para a geração de vocês é o seguinte: faça o que você gosta de fazer, porque você vai ter sucesso fazendo o que você gosta de verdade. You're still here? It's over. Go home. Go.